Muito obrigado pela sua audiência. Está começando o programa Em Discussão Especial Direitos da Infância no século XXI. Hoje vamos falar muito sobre as novas práticas da adoção. O meu convidado de hoje é o Dr. Fernando Moreira, juiz de direito de Mato Grosso do Sul. Doutor, muito obrigado pela gentileza, sempre um grande prazer em recebê-lo aqui para discutirmos exatamente um tema tão importante para a sociedade brasileira como um todo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite e para mim também é um imenso prazer. Doutor, eu sei que em razão aí da sua ativa defesa desta causa tão nobre, tornou-se referência no tema. Por que o senhor se interessou tanto por essa causa nobre? Não foi uma escolha, foi um presente que eu recebi. Que maravilha. Eu cheguei à comarca de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul, e me deparei com um abrigo lotado de crianças à espera de famílias para adoção. E naquele momento eu decidi que eu me dedicaria àquele assunto, àquela causa, e comecei a trabalhar e a estudar o processo de adoção, e a partir daí não parei mais. São 10 anos de trabalho só voltados à causa da infância e da adolescência. Nesse período todo, 10 anos, uma grande experiência, o que mais te tocou? O número de crianças em abrigo no nosso país, crianças esquecidas, crianças invisíveis dentro dos acolhimentos. Essa foi a tristeza maior. De acordo aí com o Cadastro Nacional de Adoção, já que o senhor falou do número intenso, né, grande, de crianças esquecidas, são cerca de 47 mil crianças que podem ser adotadas. E somente, talvez um pouquinho mais de 7 mil estão aptas, né? Por quê, doutor? É uma desproporção muito grande. Nós temos, então, um número muito grande de crianças acolhidas no nosso país, estão abrigadas, esperando o processo de adoção, mas apenas 10% dessa quantidade está disponível para adoção. O que colabora para isso? Um processo judicial moroso. Nós temos falta de servidores no Poder Judiciário do país inteiro, em quantidade suficiente para atender essa necessidade da infância, a ausência de um cadastro de adoção efetivo, que funcione realmente e que disponibilize a situação real dessas crianças no nosso país, e também a situação dos pretendentes à adoção. Muitos optam por um perfil de criança e essa criança não existe dentro do acolhimento. É muito comum pessoas escolherem bebês pequenos, portanto de olhos azuis, branquinhas, e essas crianças não estão no acolhimento, essas crianças não existem. E um problema é nosso, falta uma política pública efetiva de abrir as portas do acolhimento de todos os abrigos de nosso país e mostrarmos quem são essas crianças que estão ali dentro. Permitirmos que as pessoas, os habilitados à adoção, que a sociedade conheça essas crianças, para que esse mito de crianças, bebês, caia por terra e veja que realmente ali dentro nós temos grupos de irmãos, nós temos crianças com mais de 6 anos de idade, com doenças, muitas doenças crônicas, mas doenças tratáveis, que estão à espera. São essas as crianças reais do acolhimento. E aí é uma questão emocional, né, de quem vai adotá-las. Exatamente. Né? Eu digo que ninguém namoraria uma pessoa por foto, olhou uma foto de uma pessoa, se interessaria por ela, olhou a descrição, se essa criança, se essa pessoa é alta, se é magra, se é gorda, ninguém vai se interessar. A gente quer olhar, a gente quer ter o contato. E isso só é possível se nós abrirmos as portas do abrigo no nosso país. Doutor, se o senhor fez todo esse contexto, né, se faltam tantas coisas importantes para o sistema de adoção, como de fato hoje acontece a adoção em nosso país? Por um trabalho hercúleo das equipes técnicas, do Poder Judiciário, dos grupos de apoio à adoção, que são entidades não governamentais, que há anos trabalham no processo de adoção, mas apenas esse ano, que passou com a Lei 13.509 de 2017, apenas no ano passado, portanto, o grupo de apoio à adoção veio para o ECA.
Então, é esses grupos de apoio que pesquisam, que buscam famílias para essas crianças, que fazem um trabalho de muita dedicação, de muito cuidado para encontrar familiares para as crianças. E as equipes técnicas do Judiciário que, mesmo com um acúmulo de trabalho, com a ausência de estrutura, conseguem realmente fazer essa conexão entre as crianças e os habilitados à adoção. O senhor falou de lei, eu quero pegar um gancho, que inclusive em uma das suas palestras o senhor citou o PL 394 de 2017, que está no Congresso. Exatamente. Que é uma redação que é contrária à que está estabelecida no ECA, né? Queria que o senhor fizesse um comparativo. Se trata o PL do chamado novo Estatuto da Adoção. Sim. Então se busca no Congresso Nacional defender e chamar a atenção para vários pontos do Estatuto que não condizem com a redação atual do ECA. Por exemplo, quando nós falamos em família acolhedora, a família acolhedora é um sistema que já existe na prática há muitos anos, mas somente em 2016 veio para o Estatuto da Criança. E ali existe uma regra do ECA que diz: família acolhedora não pode adotar. E essa regra nos parece inconstitucional. É a atual redação do ECA, inconstitucional por quê? E se surgir dentro de uma família acolhedora o interesse na adoção, por que não permitir a adoção? Aí vão dizer, não, porque essa família acolhedora vai furar a fila de adoção. Mas somente estará em família acolhedora a criança que não tem pretendente para adoção no país. Então não há que se falar em furar a fila. E se desenvolver um afeto, um amor entre a família acolhedora e a criança, por que não permitir a adoção? Então, o Estatuto da Adoção, por exemplo, veio dizer os pretendentes de família acolhedora, os familiares de uma família acolhedora, eles têm preferência na adoção. Porque se eles tiverem contato com um adolescente, por exemplo, com 13 anos hoje, que não há nenhum habilitado para adoção, e quiser adotar, não existe ninguém no país, por que se impedir essa adoção? Doutor, qual a sua avaliação em relação ao Estatuto da Criança em nosso país? O Estatuto é uma regra muito avançada, com pequenos pontos que precisam ser alterados, como esses que eu acabo de dizer. Mas eu diria que é uma regra avançada e que nós precisamos lutar pela sua implementação. É uma lei principiológica de extrema proteção à criança e ao adolescente, atende aos interesses da criança e do adolescente, mas precisa de implementação. E o que a gente vê na prática é que a legislação é muito bonita, mas não é aplicada. Precisamos avançar muito nesse sentido. Doutor, o nosso tema é novas práticas de adoção. Quais são essas novas práticas de adoção? São inúmeras que estão acontecendo pelo país. Sim. Você está feliz com isso? Muito feliz, porque a gente vê surgindo a cada dia novas práticas. Uma delas, por exemplo, que eu digo, é a que ocorreu no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando os juízes e desembargadores tiveram a ideia de colocar as crianças trancadas dentro do abrigo, dentro de um campo de futebol, juntos com os jogadores do Esporte Clube do Recife. Essas crianças entraram dentro do estádio de futebol e todo o país deu visibilidade àquelas crianças. E naquele momento, várias pessoas começaram a se habilitar para adoção. Várias pessoas que estavam habilitadas para adoção disseram: eu gostei daquela criança, eu gostaria de conhecer. Foram até a vara da infância e manifestaram esse desejo. E a partir daí nós tivemos inúmeras adoções. Então, veja que é uma ideia, uma iniciativa que tiveram lá no estado de Pernambuco e que repercutiu por todo o país. Hoje, nós temos, em São Paulo, nós já tivemos iniciativa desse sentido, com o time de futebol, tivemos também em Minas Gerais e outros estados que estão copiando essa ideia. É algo que não está escrito no ECA, mas que está surgindo na prática, na iniciativa da sociedade civil organizada e também
com o apoio do Poder Judiciário. E o papel da mídia é extremamente importante. Qual é a sua visão em relação? Importantíssimo. A mídia, quanto mais divulga sobre adoção, quanto mais falamos desse tema e desmistificamos a questão da adoção, mais pessoas estarão interessadas em adotar. As pessoas precisam saber que nós temos ali pelo menos 6 a 7 mil crianças hoje prontas para adotarem. Então nós precisamos que a sociedade, as pessoas que estão interessadas, que venham até o Poder Judiciário manifestar esse desejo de conhecer essas crianças. E nós faremos, com certeza, a aproximação. O senhor falou exatamente dessa equipe de futebol lá em Recife, de outros membros da sociedade, entidades, enfim. A gente acaba caindo num assunto muito polêmico, que gera muito polêmica, né, em relação à divulgação das imagens das crianças. Alguns são favoráveis, outros contras. Qual é a sua posição em relação a isso? Minha posição, desde o início, foi: nós temos que dar visibilidade. A única restrição que o ECA traz à divulgação de imagem de crianças e adolescentes são daqueles que praticaram atos infracionais, ou seja, que praticaram delitos. Então, para não expor a criança e o adolescente e deixar marcado porque ele fez algo de errado, o ECA veda que se divulgue a imagem. Agora, eu pergunto, o que haveria de errado em divulgar uma imagem de criança que deseja uma família, de criança que não praticou nada de errado, que é vítima e que está esperando e lutando contra o tempo para ter realmente uma família? Não vejo nada de errado nisso e tenho, inclusive, defendido essa situação. Outro dia, e a título de exemplo, eu lhe dou, quando eu vi umas crianças paradas há 5 anos em um abrigo onde fui visitar e dar uma palestra. Quando saí de lá, triste, porque as crianças já tinham 13 e 15 anos, sem família, eu disse para o juiz: você está numa região muito distante da capital, eu posso levá-las para a minha comarca? Ele disse: pode, eu vou tentar encontrar uma família para eles. E divulguei na minha rede social, que é composta por muitas pessoas que trabalham com adoção e na área da justiça também. Divulguei, em questão de um dia eu encontrei uma família para essas crianças. E estão adotadas, estão bem até hoje. Veja só, essas crianças precisaram esperar 5 anos em abrigo para terem uma família. Quer dizer, não existe nenhum tipo de divulgação. Doutor, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona os abrigos. A criança chega desde bebezinho, ela pode ficar até qual idade e muito mais. Qual é a perspectiva dessas crianças? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Das crianças que vão se tornando adultas, já adolescentes, já chegando numa fase adulta. Queria que o senhor desse um raio-x, fizesse um raio-x sobre isso. É uma situação tormentosa para nós que mexemos com a infância, de sabermos que temos uma criança que nasceu no acolhimento e que vai sair ao completar 18 anos, porque a ideia é essa. Quando ela completa 18 anos, o único destino que ela tem é rua, porque completou 18 anos. Literalmente rua, porque o acolhimento no Brasil funciona até completar os 18 anos. Então, alguns lugares têm um sistema de república que permite que após os 18 anos, essa criança, esse jovem agora, ou esse adulto, tenha um acompanhamento até ele se encaixar no mercado de trabalho. Mas a maioria dos municípios brasileiros não possui o sistema de abrigo. Então, o que eu acredito e o que eu tenho defendido é: jamais um juiz poderá permitir que chegar ao final de um processo de adoção para colocar uma criança em adoção. Ele deve imediatamente, ao despachar uma ação de destituição do poder familiar, verificando que essa criança não terá a chance de retornar para a família de origem, porque o crime ou o ato praticado contra ela foi grave, o juiz deve suspender o poder familiar e colocá-la imediatamente para adoção. Do contrário, nós vamos ver crianças crescendo dentro de acolhimento, e é isso que tem acontecido no nosso país. E cada vez mais. Cada vez mais. Doutor, qual a sua análise andando por esse Brasil todo sobre os abrigos? Faltam políticas públicas para que eles também possam ser ajudados? Muito.
Para ter ideia, nós temos, a depender dos estados com mais poder aquisitivo, com certeza, com maior orçamento, investe melhor em acolhimentos e nós temos uma estrutura melhor. Por outro lado, estados mais pobres da federação estão com condições precárias. Eu visitei um acolhimento, por exemplo, no meu próprio estado, em que as crianças estavam na beira de um rio e eram trancadas à noite dentro dos quartos e a chuva poderia inundar os quartos e matar as crianças afogadas. Veja a situação drástica que nós temos, situações extremamente precárias. Então, a depender da situação de um Estado, do comprometimento dos atores sociais, né? E aí eu falo do legislativo, do executivo, do judiciário, a depender da maior preocupação, nós temos realmente o maior cuidado com os acolhimentos. Por outro lado, em locais onde não há esse tipo de preocupação, as crianças estão abandonadas. E essa é a verdade no nosso país. Doutor, isso é fato em todas as regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste, ou existe ainda uma região ou um estado que está um pouco mais acima dos demais no âmbito de divulgação e realmente um trabalho um pouco mais efetivo para que realmente essas crianças comecem a chegar aos lares? Sim. Os estados com PIB menores, né? Por exemplo, como nós acabei de retornar do estado de Roraima, que nesse momento passa por uma dificuldade muito grande com a chegada dos venezuelanos, em que nós temos uma demanda de acolhimento que não é suficiente para atender toda essa demanda, toda essa necessidade, nós temos visto que a situação está muito precária. E o Estado não sabe mais sequer o que fazer, tanto é que pediu no Supremo Tribunal Federal o fechamento das fronteiras. Então, é algo que demanda um trabalho e um auxílio, inclusive em nível federal, porque não basta o Estado sozinho não dará conta, porque a demanda é muito grande. Mas busquemos também estados do Nordeste brasileiro, por exemplo, em que há situações muito precárias e que reclamam uma urgente concentração de investimentos no acolhimento familiar e nos abrigos do nosso país. Quer dizer, se não bastassem as crianças brasileiras, futuramente, num futuro muito próximo, né, a médio prazo talvez, nós vamos ter aí as crianças venezuelanas. Já estão ocorrendo. Inclusive, nós tivemos notícias agora recentes de que há famílias venezuelanas que, verificando que não terão condições de cuidar de seus filhos, por amor aos filhos, porque os filhos estão passando fome, estão deixando crianças na porta de abrigos do estado de Roraima. Que absurdo. Doutor, qual a sua análise sobre o cadastro nacional? De fato ele funciona? Existem falhas? Qual é o panorama? Eu tenho uma crítica muito grande ao Cadastro Nacional de Adoção. É um cadastro que até hoje, o sistema dele de informática é um sistema bom, ele deveria funcionar muito bem em nosso país, mas ele tem uma grande crítica que ele não é atualizado corretamente. Isso gera um transtorno gigantesco para nós do Poder Judiciário e equipes técnicas trabalharmos com esse cadastro. Primeira delas, se ele não é atualizado, quando nós ligamos para uma pessoa, chamando uma pessoa para adotar, muitas vezes essa pessoa já adotou há muitos anos e essa pessoa é importunada cotidianamente em sua vida, com muita frequência, sendo que já adotou. E essa pessoa, a vara da infância, deveria ter desabilitado esse pretendente e não mantido lá dessa forma. Então é um dos problemas. Outra crítica que faço é que os pretendentes à adoção, aqueles que estão preparados pelas varas da infância e da juventude, eles não têm acesso ao cadastro. Eles não sabem qual é a colocação deles no sistema, não sabem quem são as crianças reais que existem dentro dos acolhimentos. Então, como que uma pessoa vai poder adotar? Ou como que uma pessoa vai saber realmente qual o perfil de crianças que está lá dentro se ela não pode ter contato com elas? Isso é impossível. E fora isso, nós não temos fotos e nem vídeos da criança.
pense bem na situação. Essa semana eu fiz a adoção de 3 crianças da minha comarca para o estado do Rio de Janeiro. Essas pessoas adotaram no Rio de Janeiro porque a minha equipe teve o trabalho de coletar fotos, fazer vídeos e mandar para essa família do estado do Rio de Janeiro para conhecer as crianças, sendo que bastaria entrar no sistema, clicar no nome da criança e lá encontrar fotos, vídeos e todas as informações das crianças. Os funcionários também não são preparados? Não existe uma boa vontade para que, de repente, como os seus funcionários, eu digo que acho que não foi nenhum trabalho, acho que com certeza foi um grande prazer e a sua equipe está de parabéns em relação a esse processo. Obrigado. Falta boa vontade também aos funcionários? Eu acredito que falta formação, cursos. Eu não me recordo de minha equipe ter sido chamada, isso há 10 anos trabalhando com adoção, para fazer um curso de Cadastro Nacional de Adoção. Quem ensinou fomos nós, na prática, e que sentamos com nossos servidores e mostramos como é que se faz. Claro que existem manuais disponíveis na internet para os servidores, mas isso não basta. Né? Curso de formação é muito mais do que entregar uma cartilha e mandar operar. Tem que ensinar, tem que cobrar os resultados, tem que colocar na prática, ver os erros e os acertos, e isso não está sendo feito. É uma falha. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, e o tema, quando o tema é muito bom, o tempo passa muito rápido. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o apadrinhamento afetivo e também a busca ativa, que são características que eu posso entender num processo que me parece que dá resultados. Exato. O apadrinhamento afetivo, ele veio para o ECA agora, em 2017, é recente, mas a nossa prática é de muitos anos já fazer o apadrinhamento afetivo no Brasil. Várias varas da infância já realizavam esse trabalho. E agora nós temos expressamente previsto no ECA. O que é o apadrinhamento afetivo? É uma pessoa que a princípio não deseja adotar uma criança ou adolescente, procura a vara da infância e oferece um serviço, se ela pode ser uma prestadora de serviço, um dentista, um médico, pode ser um apadrinhamento financeiro, ela oferece um curso de informática, um esporte para a criança, e pode ser também um padrinho afetivo, é aquele que leva a criança para passear, para sair do abrigo. Então, é algo que aproxima a criança da sociedade, e isso é muito bem-vindo. Quando veio essa matéria para o ECA, com certeza todos nós ficamos muito felizes e temos a esperança que isso vai melhorar e vai crescer o número de padrinhos ao longo do tempo. Quanto à busca ativa, o sistema é buscar essas crianças, ou seja, não esperar que só a vara da infância faça esse trabalho de encontrar os pretendentes. Então surge também em 2017 no ECA, os grupos de apoio à adoção. Entidades não governamentais, a sociedade civil, portanto, que buscam, que preparam esses pretendentes e que trazem ao Poder Judiciário para que nós possamos fazer o processo de adoção. Doutor, suas considerações finais, agradecendo a sua presença. Existe um modelo ideal em nosso país para a adoção? Não existe um modelo ideal, esse modelo é construído com o apoio, com a colaboração de todos, com o empenho, mas eu tenho expectativa de que nós vamos chegar a esse modelo. Eu acredito que São Paulo deu um passo inicial fantástico ao ser o terceiro estado do país a aprovar a lei do nome afetivo, dizendo que crianças e adolescentes que estão numa família, eu reconheço a sua situação, eu reconheço a sua fragilidade, a sua necessidade de pertencimento a uma família. Eu estou lhe dando um nome afetivo durante esse longo trâmite do processo. Então eu acredito que ações como essas, como a busca ativa, os grupos de apoio à adoção, o trabalho do Poder Judiciário, o aprimoramento do Cadastro Nacional são ferramentas, são atitudes adotivas que vão mudar realmente a história da adoção do nosso país. Parabéns pelo trabalho, muito grato pela sua presença. O prazer é todo meu, à disposição. Obrigado.
Programa de discussão especial vai ficando por aqui. Eu conversei com o Dr. Fernando Moreira, juiz de direito de Mato Grosso do Sul. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Fique na paz, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Vale a pena.